alunos, aqui professor Madruga, e a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre a África. A gente vai seguir buscando entender um pouco melhor sobre a África. Hoje a gente vai falar sobre os aspectos humanos, a gente vai falar sobre população e urbanização da África, né? Na última aula, vamos lembrar, a gente fez um aparato geral sobre os aspectos físicos e hoje estão os aspectos humanos. Na última aula a gente falou sobre clima, sobre vegetação, a gente falou sobre hidrografia, sobre o relevo da África, né? Lembra lá do Rift Valley, né? Que é aquela partezinha da África que está se afastando ainda pelas placas tectônicas. Hoje, então, meus queridos, a gente vai falar especificamente sobre a questão humana da África, certo? Espero que seja tranquilo aí com você, espero que o áudio esteja legal. Qualquer dúvida também coloca aqui nos comentários, aí eu vou te ajudar também dentro do possível. Não esquece de curtir aí também o canal do Prof. Madruga, beleza? Vamos lá então? Seguinte, o que a gente tem sobre a África? Bom, a gente já viu algumas coisas como relação a condições de vida da África, a gente viu que em geral tem um IDH baixo, né? Mas uma coisa muito interessante é falar especificamente sobre a população da África. Por isso eu trouxe esse gráfico, se tu quiser acompanhar comigo também, tem esse gráfico aqui na página 275, a quem tiver aí o acesso ao livro, tá? Esse gráfico aqui ele é muito legal, porque mostra, apesar de ser uma merda o motivo, mas mostra um pouco sobre a população da África. Olha só, o que a gente tem? De 1650 até 2050, a cada 100 anos, então, a população. Chegando ao topo aqui em 2050, mas vamos lá. De 1650 para cá, gente, todos os países do mundo tiveram um crescimento da população. É natural que a população cresça, né? É natural que a população tenha um crescimento vegetativo positivo. Mas a África é o único continente do mundo em que isso não aconteceu. A partir de 1650 até 1750 cresceu. Mas de 1750 até 1850, principalmente nesse período aqui, tu teve uma queda muito grande nesse crescimento da população africana. Professor, por que isso aconteceu, professor? O principal motivo, gente, é toda a função da escravidão da América. Escravidão na América. Onde era retirado mão de obra dessa escravidão onde? Na África. Então tu tem uma quantidade gigantesca de população vindo para o Brasil, vindo para a América Central, para os Estados Unidos, são milhões de africanos sendo levados para trabalho escravo, utilizando, claro, aqueles navios negreiros, né? Eram péssimas condições de vida, a gente se esperava até mesmo de que 30%, 40% da população que fosse nesse navio negreiro morresse no caminho. Era péssimas condições, era violência, eles iam acorrentados, né, nesse navio negreiro, onde não tinham fácil acesso a alimento, não tinha muito alimento, não tinha acesso à água, não tinha acesso a uma série de vitaminas, era muito comum também aquela doença, né, o escorbuto. Então era uma coisa muito, muito complicada essa função do navio negreiro. Fora isso, gente, então olha só, vários, milhares, milhões de africanos que foram para a América. Esses africanos eram em especial os homens, que então como não tinha homens na composição da população, não tinha homens, né, para fazer a reprodução, então isso também vai levar a uma diminuição. Fora todos os conflitos também, gente, relacionado com esse tráfico negreiro. Porque esse tráfico negreiro não era simples chegar numa aldeia e pegar essa população. Tinha toda uma guerra, toda uma luta envolvida com isso. E muitas vezes, claro, eram os próprios africanos, mas eram apoiados pelos europeus a lutarem entre si. E todas essa falta de homens na sociedade, esses homens sendo levados para a África e essas guerras levaram a essa diminuição que não foi registrada em nenhum outro continente do mundo, uma diminuição da população de uma determinada região. A gente vai ver que essa função da escravidão, ela também vai gerar boa parte dos problemas que a gente vê hoje na África, né? Como péssimas condições de vida, baixo desenvolvimento econômico, social. A gente vai ver isso. Mas em relação à população também tem essa relação direta, essa diminuição. Depois, a partir de 1850, essa população ela vai crescer até 1950, mas não cresce muito, pode ver aqui que não cresce muito. Por quê? Porque esse foi o período das independências, então a qualidade de vida era muito ruim nessas regiões, realmente era muito ruim. Ainda eram países muito agrários. A partir aí de 1950 até 2050, esses próximos 100 anos, e principalmente agora, a partir de 2010 até 2020, até 2050, é onde a população ela vai crescer. Em 2100 se espera
que as 10 maiores cidades do mundo sejam africanas. É verdade, se espera que as maiores sejam africanas, isso é muito interessante. Por que a população africana deu esse boom, esse crescimento tão grande? Porque, principalmente a partir dos anos 2000, tu tem novos avanços na medicina, controle de epidemias, novas vacinas, novos remédios junto à população, o que isso também faz as pessoas diminuírem o índice de mortalidade das pessoas, então é interessante, mas o crescimento vegetativo positivo. O que é o crescimento vegetativo positivo? Vamos lembrar. Crescimento vegetativo positivo é quando o número de nascimentos é maior do que o número de mortes. Então tu tem um crescimento, tu tem um número de nascimentos muito grande. A gente lembra que as maiores taxas de natalidade do mundo ainda são africanas. Essas taxas, gente, chega aí próximo de 5, 6 por mulher em idade ativa. Imagina, 6 filhos por mulher, a média, não é o total. E tendo uma diminuição no índice de mortalidade, é claro que tu vai ter o quê? Uma explosão, baby boom, explosão demográfica, uma explosão de bebês. Vamos lembrar isso aqui então. Essa explosão demográfica que acontece na África, uma explosão de bebês, vamos imaginar que são bebês. Essa explosão gigantesca, meus queridos, que houve então, na África, o motivo disso, o motivo do que está acontecendo na África é muito devido a esse crescimento muito grande, então, do crescimento vegetativo, beleza? Tem a ver com a urbanização também, que a gente vai falar daqui a pouquinho. É interessante a gente analisar que a maioria dos países subdesenvolvidos, eles ainda possuem esse tipo de pirâmide etária. Apareceu aí? Eu espero que eu tenha colocado na edição. Esse tipo de pirâmide etária. O que é esse tipo de pirâmide etária? Vamos lembrar que pirâmide etária ele é um gráfico que apresenta a população de um país por faixa etária. Então, cada linhazinha dessas que vocês estão vendo aí, eu espero que eu coloque isso na edição, senão vai ficar estranho, né? Eu vou ficar apontando assim, ó. Cada linha dessas que eu coloquei, cada linha dessas da pirâmide etária, representa uma faixa etária, ou seja, uma faixa da população. De 0 a 4, 4 a 8, enfim, tem vários tipos de pirâmide. 8 a 12, pode ser de 4 em 4, 5 em 5, de 6 em 6, de 1 em 1. Cada faixa etária. Quanto mais largo é a faixa etária, mais população tu tem naquela faixa etária, tá claro? E se a gente analisar a pirâmide etária de um país africano, aqui eu coloquei Angola, né? Eu coloquei Angola, a gente pode perceber que a base da pirâmide é mais larga, ou seja, tu tem mais jovens, o topo da pirâmide é mais estreito, tem menos idosos. E a tendência, gente, aconteceu o quê? Esses jovens ficarem adultos e esses adultos estão se reproduzindo. Então, por isso que a explosão demográfica ainda está acontecendo na África. É muito interessante a gente analisar essa pirâmide etária da África. Também é interessante analisar que a pirâmide etária da África ela vai se transformar na pirâmide etária brasileira, que é essa aqui. Eu espero que eu tenha colocado também. Essa pirâmide etária do Brasil é uma pirâmide de um país que já está mudando. A população está tendo menos filhos, olha a base da pirâmide ficando menor, e o topo ele vai ficando cada vez maior também. Se tu quiser acompanhar agora, no final, eu vou falar, né? Olha isso. Tem uma pirâmide etária aí na página 277 também. Tem uma pirâmide etária que mostra isso, mas é a mesma pirâmide aí da edição, beleza? Mesma pirâmide. Beleza, vamos lá então. Agora a gente pode falar, então a gente falou sobre o crescimento da população, a gente falou sobre a pirâmide etária, que já não está mais aqui, e agora a gente pode falar um pouco sobre a urbanização, que é muito interessante a gente ver que as maiores cidades da África, elas estão crescendo mais do que as cidades da China, ou as cidades do Brasil, qualquer uma dessas cidades, ou do México, ou dos Estados Unidos, enfim. Aqui eu coloquei as maiores cidades da África, tá? Que é Lagos, 17,6 milhões de habitantes na cidade, Cairo com 17,1, Joanesburgo, que isso, professor? Joanesburgo com 13,1, Kinshasa, né, com 10,9 e Luanda com 7,4. Kinshasa, então, que é na República Democrática do Congo, um país extremamente pobre, né, um dos mais pobres, e a gente vê que as pessoas elas estão indo para a cidade muito ali na África, né? A urbanização da África está crescendo bastante, né? Lagos ainda é a maior cidade, mas as cidades da África elas têm características interessantes. Se tu olhar nesse mapa aqui, olha só, olha o mapa da página 278, dá uma olhada nesse mapa aqui. O mapa da página 278 ele mostra a concentração da população.
E a gente consegue ver que a população ela está ou no litoral, né, dá para ver claramente que ela está em todo o litoral africano, ou ela se encontra nos grandes rios, né, na margem dos grandes rios, como a gente tem ali na margem do Rio Nilo, né, e não tem população na parte onde tu tem grandes desertos. É uma característica, né? Os desertos eles dificultam o crescimento da população. E essa cidade, gente, basicamente tu tem 3 tipos de cidades, que elas surgiram das feitorias, surgiram de cidades interiores ou cidades industriais. O que são isso? Feitorias são grandes cidades litorâneas, cidades comerciais, que acabaram se transformando em entreposto comercial, sabe? Tipo, bem no litoral, tu tem uma cidade que vai exportar os produtos africanos para a Europa, para a América ou para a Ásia, né? Grandes feitorias como Lagos e Cairo, por exemplo, são exemplos de feitorias. Cidades interiores são cidades também comerciais, mas se encontram no interior da África, né? Aqui o melhor exemplo acho que é Kinshasa, que fica na República Democrática do Congo e acaba se transformando em um centro comercial que atrai as pessoas também para essa cidade. E por último, as cidades industriais, que basicamente faz o quê? Gente, a África tem poucas indústrias. Basicamente é parte de setor de minerais, ou seja, de exportação de minerais e de energia. Fonte de energia. Aí Joanesburgo é um ótimo exemplo ali na África do Sul de uma cidade que basicamente exporta produtos minerais. E para a gente terminar, deixa eu falar sobre a influência nas cidades africanas. E corta. Voltando então, alunos, gente, eu estava falando sobre as cidades de influência islâmica. As cidades de influência islâmica, elas têm um centro antigo que a gente chama de Medina, que é aquele centro bem antigo, que é datado ainda da história das civilizações antigas, com ruas apertadas, com um comércio muito ativo, né, de produtos daquela região. É bem interessante também essas cidades, com ruelas, né, essas ruas realmente muito apertadas, e um centro novo, esse centro já de influência europeia, e esse centro já com ruas mais planejadas, com esse centro mais parecido com aquilo que a gente conhece. Então a gente tem Medina e a Cidade Nova. Já as cidades de influência europeia, elas têm a seguinte característica. São cidades que elas foram influenciadas pela Europa. Deixa eu começar de novo. São cidades que elas são formadas de acordo com o ideal europeu. O que é isso? Tu tem assim, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Tu tem o centro da cidade, vamos ver, espero que esteja aparecendo aí na filmagem, o centro da cidade, que é um centro comercial. Esse centro comercial, então, vai ter escritórios, vai ter comércio, bancos, fica no centro, né? Ao redor desse centro ficam os bairros da população rica. Esses bairros melhor planejados, com uma infraestrutura melhor, acesso a esgoto, água tratada. Geralmente de população branca, porque tem a ver com a colonização da África, né? Então, população branca. E ao redor, perifericamente falando, então na periferia, meus queridos, o que a gente tem? A gente tem na periferia a região pobre. Essa região pobre da periferia, onde a gente vai encontrar os principais problemas e principalmente a população negra, a população majoritariamente negra, né? E aqui, na volta, é onde a gente vai achar o quê? É onde a gente vai achar o processo de favelização da África. A gente já falou bastante disso em aula, mas é muito interessante que a gente fale novamente. É aqui na periferia que a gente vai achar a favelização. O que é a favelização? É aquela região onde a gente tem difícil acesso aos meios básicos, lembra? É aquela região mais pobre, aquela região geralmente mais violenta, onde a gente vai ter cortiços, submoradia. Lembra disso tudo que a gente viu? Favelização, onde tu tem uma grande aglomeração de pessoas de baixa renda, né? Então isso é muito característico na África. E tu tem alguns países na África em que essa favelização é muito grande. Tem alguns países da África, gente, que a favelização atinge números como no Sudão. 91% da população que vive na cidade é favelizada, gente. 91%. Em Madagascar é 77%. República Democrática do Congo, 74,8%. Somália, 73%. Gente, 91%. Vamos pegar o exemplo do Sudão.
Significa que da população que vive na cidade, a cada 10, 9 vivem situação de favelização, que é essa pobreza extrema ligada à cidade. Então isso é muito interessante da gente conversar. Esses são os aspectos humanos da África, população e urbanização, espero que esteja claro para vocês. Não esqueçam de fazer aqui, junto na nossa postagem, vai estar também um Google Forms, que é um formulário do Google com um questionário sobre isso. Não esquece de fazer esse Google Forms também valendo nota, né? Também valendo presença. Certo, meus queridos? Valeu, um beijo, eu espero ver vocês.